Olá, pessoal! Nesta aula, vamos aprender como fazer uma mala direta no Word. Este recurso permite a criação de envelopes, etiquetas, cartas e demais documentos nos quais existe um texto padrão que poderá ser enviado para vários destinatários. Para fazermos a mala direta, precisamos criar dois arquivos. O documento principal, que contém o texto com todas as formatações desejadas, e os campos que serão alterados conforme os dados que estão no segundo arquivo, que chamamos de fonte de dados. Esse arquivo contém as informações do destinatário, como o nome e endereço. Vamos aprender a fazer um arquivo de fonte de dados. Vamos lá? Para criar uma mala direta, clique na aba Correspondências, opção Iniciar mala direta. Note que aqui nós temos os tipos de documentos que podemos criar. Vamos então criar uma carta. O primeiro passo é selecionar os destinatários, onde é possível selecionar os contatos do Outlook, usar uma lista já existente, que pode ser um documento do Word, uma planilha do Excel ou banco de dados. Temos ainda a opção de digitar uma nova lista. Percebam que nesta janela nós já temos alguns campos que já são pré-definidos, mas é possível personalizar esses campos de acordo com as nossas necessidades. Para isso, clicamos em Personalizar colunas. Aqui podemos excluir campos ou adicionar. Vamos então excluir os campos que não vamos precisar, como por exemplo, o título, o nome da empresa, endereço 2, país ou região, os telefones e o endereço de e-mail. Agora, podemos também adicionar um campo que não está na lista, por exemplo, o bairro. Feito isto, percebemos que o bairro não ficou no lugar adequado. O ideal é que este campo fique aqui, logo abaixo da lista de endereço. Então, vamos movê-lo clicando na opção Mover para cima. Podemos ainda renomear um campo. Por exemplo, a linha de endereço poderá ser renomeada apenas para o nome endereço. Digito o novo nome e clico em OK. Quando a nossa lista estiver pronta, clicamos em OK e podemos então digitar os dados. No nosso primeiro exemplo, cadastraremos o André. Para se locomover de um campo para o outro, tecle Tab e assim vamos preenchendo todos os campos da lista. Sobrenome, Silva, endereço, Rua 2, número 300, o bairro, Centro, cidade, Santos. É bom lembrar que esses dados são todos fictícios. Estado, São Paulo e CEP 12.000. Após fazer o primeiro registro, podemos adicionar outro destinatário, clicando na opção Nova entrada. Agora é a vez da Marina, nosso segundo exemplo. Sobrenome, Prado, endereço, Rua 3, número 400, bairro Saúde, cidade São Paulo, estado também São Paulo, também dados todos fictícios, e o CEP é 11.000. Concluídos os registros de todos os destinatários, clicamos em OK e, em seguida, vamos atribuir um nome para a nossa fonte de dados, que é o arquivo que contém os dados dos destinatários na nossa mala direta. Vamos salvar este arquivo com o nome Destinatários e clicar na opção Salvar. Pronto! Finalizada esta etapa, digitaremos agora o texto da carta. Vamos lá? Para incluir os campos que estão salvos no arquivo fonte de dados que acabamos de criar, devemos clicar em Inserir campo de mesclagem. Neste momento, vamos selecionar o nome e escrever um texto bem simples, apenas como exemplo.
Depois que terminarmos de digitar a carta, utilizando todas as formatações necessárias, podemos verificar como ficará o resultado na nossa mala direta. Note que aqui nós temos um campo de mesclagem e quando nós clicamos em Visualizar resultados, ele irá mostrar o primeiro registro da nossa fonte de dados. Olha lá, apareceu o nome do André. Se clicarmos aqui no botão Próximo Registro, será mostrado o nome da Marina. Lembre-se que foram os dois destinatários que cadastramos na nossa fonte de dados. Para concluir a mala direta, nós temos essas possibilidades: enviar por e-mail, enviar diretamente para a impressora ou então editar documentos individuais. Temos a possibilidade de mesclar todos os registros ou então parte deles. Percebam que aqui nós temos uma carta para o André e outra para a Marina. Além da carta, podemos criar envelopes e etiquetas. Vamos fazer um exemplo, criando um envelope. Vejam, nessa janela, devemos selecionar o tamanho do envelope. O ideal é termos um em mão para verificar o tamanho correto e selecionar na lista. Vamos deixar aqui, no nosso exemplo, o tamanho 10. Depois, nós devemos selecionar os campos de mesclagem. Nós temos duas possibilidades. Ou selecionamos o bloco de endereços e, nesse caso, ele já vai trazer neste padrão. Assim, quando clicarmos aqui em Visualizar resultado, ele já trará os dados que estão na nossa fonte de dados. Ou então, nós temos a possibilidade de selecionar campo a campo, através da nossa caixa Inserir campo de mesclagem. Então, colocamos o nome, um espaço, o sobrenome. Aqui, vou dar um Enter na linha de baixo para colocar o endereço. Na outra linha, o bairro. Depois, a cidade. Vamos dar um espaço e colocar um hífen e inserir o estado. E logo abaixo, o CEP. Então, ficará neste formato. Da mesma forma, quando clicarmos em Visualizar o resultado, serão mostrados os dados que temos lá na fonte de dados. Vejam que serão exibidos os dados do André e da Marina. Temos também a mesma possibilidade da carta, a possibilidade de imprimir os documentos enviando diretamente para a impressora ou então editar os documentos individuais. Então, o que irá acontecer? Vamos ter um envelope para o André e um para a Marina. O procedimento para criar as etiquetas é bem semelhante dos envelopes. Selecionamos Etiquetas. Aqui nesta janela, devemos selecionar o modelo. Neste caso, também o ideal é ter as etiquetas em mãos, selecionando qual é o modelo, selecionando aqui o modelo mais adequado. Aqui em Detalhes, nós podemos ver as medidas, quantas etiquetas nós temos por linha e as linhas por páginas. Percebam que aqui nós temos 3 etiquetas por linha, então vamos lá. Agora precisamos selecionar os campos de mesclagem. Então vamos colocar o nome, um espaço, o sobrenome. Na linha de baixo, o endereço. Depois vamos colocar a cidade, um hífen e o estado. Apenas estes campos para exemplificar. Depois de colocar estes campos, nós podemos clicar aqui em Atualizar etiquetas. Olhem o que aconteceu. Os campos de mesclagem foram repetidos, então quer dizer que cada um desses campos representa uma etiqueta, conforme a seleção que fizemos no modelo. No caso, eram 3 etiquetas por linha. Então, quando clicarmos em Visualizar o resultado, ele já trará os dados que temos cadastrados na nossa fonte de dados, trazendo novamente o André e a Marina. E nesta opção, podemos mandar imprimir estas etiquetas, ok? Bom, pessoal, assim concluímos nossa aula sobre mala direta. Espero que tenham gostado. Até a próxima!